Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam todos bem. Hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de alimentos, pensão alimentícia. E para a gente conversar a respeito desse tema, eu gostaria muito que a gente respondesse a algumas perguntas. Então, em primeiro lugar, eu quero conversar com vocês sobre quem que pode exigir alimentos, né? Então, quais serão os parentes que poderão exigir uma pensão alimentícia? Em segundo lugar, eu queria discutir a respeito dos critérios de fixação. Então, como os juízes vêm decidindo o valor que vai ser devido de alimentos. E em terceiro lugar, eu queria conversar com vocês a respeito da diferença entre os alimentos que são fixados em favor de filhos menores e aqueles alimentos fixados em favor de outros parentes. E para a gente terminar, eu gostaria que a gente discutisse a respeito do que são os chamados alimentos gravídicos. E para a gente começar a conversar a respeito desse tema, a gente tem que ter em mente que os alimentos, assim como a gente já havia conversado lá na primeira aula a respeito de princípios do direito de família, os alimentos, eles dependem, né, eles são decorrentes das relações de parentesco. E eles tudo têm a ver com a questão do princípio da solidariedade familiar. Então, aquele que não tem como manter a própria subsistência, ele acaba tendo a possibilidade de exigir dos parentes mais próximos em um primeiro momento que arquem com a subsistência dele, justamente por meio do que a gente chama de pensão alimentícia. E aí a gente já vai então para a nossa primeira pergunta: quem pode exigir alimentos? Bom, pessoal, o Código Civil vai dizer que podem exigir alimentos os ascendentes, os descendentes e os irmãos, sendo irmãos colaterais de segundo grau, né? A gente já conversou sobre essas relações de parentesco. Então, sendo ascendente, sendo descendente, sendo irmão, pode haver a requisição dessa pensão alimentícia. Também vão poder exigir ex-cônjuges ou ex-companheiros em eventuais separações ou divórcios. Também a gente vai poder ter que o ex-cônjuge requeira uma pensão alimentícia. Essa pensão alimentícia de ex-cônjuge ou ex-companheiro, ela é uma pensão transitória. Então, esses alimentos eles serão prestados, geralmente, né, o que é fixado pelo juiz, pelo prazo de 1 ano. Às vezes, os juízes fixam a 1 ano ou quando encontrar um emprego, o que acontecer primeiro. Então, são alimentos tidos como transitórios. Ok? A ideia dos alimentos é suprir uma necessidade atual de determinada pessoa que não consegue suprir com a sua própria subsistência. E aí, quando a gente fala de quem pode exigir os alimentos, a gente escuta muito a respeito dos chamados alimentos avoengos, que são os alimentos prestados pelos avós para os netos. Então, é possível que os avós sejam chamados a prestar alimentos para os netos? É possível. Mas o que a gente tem que ter em mente? Primeira coisa, esses alimentos que são prestados pelos avós, eles são subsidiários. Então, em primeiro lugar, eu preciso exigir os alimentos dos pais. Se os pais não puderem pagar, desde que isso seja, né, comprovado efetivamente, que eles não podem arcar com aqueles alimentos, ou se os pais vieram a falecer, enfim, a depender da situação, pode, então, aí entrar com um pedido de alimentos contra os avós, ok? Nos chamados alimentos avoengos. Beleza, a gente conversou, então, sobre quem pode exigir. A gente precisa conversar agora sobre a segunda pergunta, ou seja, como que são fixados esses alimentos, quais critérios que serão utilizados para determinar o valor deles. Bom, primeiro critério, que é o que a jurisprudência usa, é o da necessidade e possibilidade. Então, sempre que eu falar em alimentos, eu vou conversar com vocês sobre o binômio necessidade daquele que pede, possibilidade daquele que irá prestar esses alimentos. Então, eu vou avaliar, por exemplo, né, o quanto que a pessoa precisa para sobreviver e vou avaliar a possibilidade daquele parente prestar esse valor. Havendo necessidade e possibilidade, eu vou fixar um critério de acordo com a razoabilidade, né? Vou fixar um valor de acordo com a razoabilidade. Geralmente, o critério judicial está na base dos 30% de quanto a pessoa ganha, né? Então, se eu estou falando, por exemplo, de um pai que vai pagar alimentos para os filhos,
geralmente a gente fixa esse valor de alimentos em 30% do salário dele, não é do salário mínimo necessariamente, é do salário que o pai recebe. Geralmente esse é o critério, ok? Mas nada impede que, a depender do caso concreto, seja definido um critério diferente. A gente está tratando de um pai que tem que pagar alimentos para 3 filhos. Então, se eu somar 30 mais 30 mais 30, 90% do salário dele é razoável? Não é razoável que ele arque com 90% do salário dele para os filhos. Então, a gente pode aí diminuir o valor dessa pensão para uns 60, por exemplo, englobando os 3 filhos, ok? Então, obviamente que aqui vai depender do caso concreto, vai depender de uma questão de razoabilidade. Tudo bem? E aí a gente vai então para a terceira pergunta. A diferença entre os alimentos fixados em prol de filhos menores e os alimentos fixados para outros parentes? A principal diferença quando a gente fala dos alimentos fixados para os filhos menores é que, em primeiro lugar, a necessidade de filhos menores é presumida. Então, no processo, numa ação de alimentos, eu não preciso comprovar que o filho menor necessita de alimentos nem quanto necessita. Eu simplesmente preciso comprovar a possibilidade. Então, desses binômios, um deles já é presumido. Em segundo lugar, os filhos menores têm direito aos chamados alimentos côngruos. O que são isso, né? São alimentos que não são apenas para mera subsistência, mas que eles garantem um determinado padrão de vida. Então, o pai que vai pagar alimentos para o filho ainda menor, ele tem que manter o padrão de vida que o filho tinha antes do divórcio dos pais, por exemplo. Ok? Então, tem que manter. Então, muitas vezes é aqui que a gente vê aquelas pensões alimentícias milionárias, né? Então, o menino é filho de um jogador de futebol, tinha um determinado padrão de vida elevado, se separam, aí o pai tem que pagar uma pensão milionária para a manutenção do padrão de vida, obviamente que desde que haja a possibilidade para isso. Tudo bem? E aí, por fim, para a gente terminar, a gente precisa conversar do que são os chamados alimentos gravídicos. Então, os alimentos gravídicos são aqueles devidos durante a gravidez. Por que a gente trata diferente, né, os alimentos gravídicos dos outros alimentos prestados para filhos menores? Em primeiro lugar, porque durante a gravidez não é possível, de forma segura, realização de exame de DNA. Então, se há alguma discordância, né, alguma dúvida, alguma suspeita em relação à paternidade da criança, a gente vai ter que esperar a criança nascer. Então, esses alimentos, eles não são devidos com a certeza da paternidade, mas com meros indícios. Então, havendo indícios de que há paternidade, vai ter então que esse suposto pai pagar os chamados alimentos gravídicos durante a gravidez. Ok, o que a gente tem que tomar cuidado? Né? O que isso pode ocasionar? A gente está conversando aqui de suposto pai. Pode ser que no momento que a criança nascer e seja feito o exame de DNA, se descubra que na verdade não era aquele o verdadeiro pai. Pode então esse suposto pai que pagou alimentos durante toda a gravidez exigir de volta o que ele pagou a título de alimentos? Pessoal, vamos tomar cuidado com isso, né? Uma das características dos alimentos é que eles são irrepetíveis. O que isso significa? Uma vez pagos, eu não posso pedir de volta. Então, uma vez tendo pago os alimentos durante a gravidez para aquela mulher e para aquele feto, não tem como esse suposto pai requerer dela de volta os alimentos. No entanto, a jurisprudência aceita que esse suposto pai venha a ser ressarcido pelo verdadeiro pai, quando a gente descobrir quem foi ele, porque na verdade ele que era o verdadeiro devedor dos alimentos, ok? Então, características essenciais dos alimentos que a gente não pode esquecer é que eles são irrepetíveis, são impenhoráveis, então não há possibilidade de penhora de alimentos, vocês vão conversar com isso, vão conversar a respeito disso quando forem ver a parte processual, e além deles serem impenhoráveis e irrepetíveis, eles são irrenunciáveis. Então, não existe a possibilidade de renúncia aos alimentos. O que isso significa? Então vamos supor que a mãe da criança menor de idade não entra com a ação de alimentos contra o pai. O pai não está pagando absolutamente nada e ela não entra com a ação de alimentos. Isso presume renúncia?
Não, isso não presume renúncia. A qualquer tempo, enquanto a criança continuar necessitada e menor de idade, não tendo condições de arcar com o próprio sustento, essa mãe pode entrar com uma ação de alimentos. Ah, mas ela escreveu no acordo de divórcio que renuncia a todos os alimentos eventuais. Vale para filhos menores? Não, não vale. A qualquer momento continua essa característica dela poder, de novo, pedir que seja fixado um valor de alimentos. Essa renúncia, que muitas vezes está prevista em acordo de divórcio, ela vale apenas entre o ex-cônjuge. Então, entre eles, é possível essa renúncia de alimentos, mas o alimento do filho menor não é possível. Assim como também dos outros parentes, a gente não tem previsão legal para renúncia de alimentos, ok? Então, pessoal, por hoje é só e a gente continua na próxima aula. Um abraço!